Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do meu canal DIP Direito Público do YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e estou falando para vocês sobre direito eleitoral. Estou falando porque eu já iniciei em vídeos anteriores matérias relacionadas ao direito eleitoral. Estou me dedicando ainda dentro do campo do direito público a essa área do direito eleitoral, porque é a matéria do momento, é o que se trata no momento que nós estamos aí às vésperas de ser realizadas as eleições municipais para a escolha de prefeito, vice-prefeito e vereador, que serão realizadas essas eleições no dia 15 de novembro e dia 29 de novembro para os municípios que têm o segundo turno. Muito bem, eu estou explicando a vocês e já estamos comentando sobre as fases do processo eleitoral e dessas fases todas, a última que eu falei foi sobre o cabimento da impugnação ao pedido de registro de candidatura. Nós sabemos que os candidatos que passarem pela convenção municipal têm até o dia 26 de setembro, os partidos políticos, para requerer o registro da candidatura dessas pessoas que foram selecionadas nas convenções municipais. Muito bem. E a partir do término dessa fase, que vai até o dia 26 de setembro, o juiz eleitoral vai examinar toda a documentação e, a partir desse momento, nós podemos dizer que nós vamos iniciar uma outra fase do processo eleitoral, que nós chamamos de impugnação ao registro de candidatura. E eu falei no meu último vídeo do cabimento destas impugnações e das hipóteses previstas para agir dessa forma, quando é que a pessoa pode impugnar, tá certo? Hoje eu quero falar sobre uma nova fase, que é sobre a ação judicial de impugnação do registro de candidato, ou ao registro de candidato. Então é uma ação judicial, ou seja, é aqui nesse momento que nós vamos levar ao conhecimento do judiciário algumas irregularidades ou ilegalidades que nós estamos verificando no processo eleitoral sobre uma determinada candidatura, que vamos levar para o juiz dizendo, olha, esse registro não pode ser deferido porque esse indivíduo se enquadra nessa situação. Então, a ação judicial é para esse fim. Esta matéria que eu estou tratando hoje, nesse vídeo, ela está prevista nos artigos 3º a 8º da Lei Complementar 64 de 1990, que é a chamada Lei das Eleições, e também no Código Eleitoral Brasileiro, em seu artigo 97, parágrafo 1º. Muito bem, como que é feito então para se levar ao conhecimento do judiciário as irregularidades ou ilegalidades que estão sendo verificadas em determinados candidatos? Então eu tenho que detectar essas ilegalidades ou irregularidades para que eu possa agir. Então, por isso que existe a ação de impugnação. Ação quer dizer agir, acionar alguém na justiça, Por isso chama-se ação. Então, ação de impugnação de registro de candidatura, tá certo? A quem eu vou me dirigir com essa notícia que eu tenho de ilegalidade? Ao juiz eleitoral da sua comarca, aquele juiz que está representando o judiciário naquele momento do eleitoral. Então, eu vou fazer uma que nós chamamos de petição dirigida ao juiz eleitoral, tá certo? A petição, de uma forma mais simples, nós podemos dizer que é um pedido que eu vou fazer para o juiz, um requerimento para ele indeferir determinada candidatura, porque ela está manchada por alguma irregularidade ou alguma ilegalidade, tá certo? Muito bem. Então veja o seguinte, eu tenho que detectar a situação de irregularidade ou ilegalidade, fazer uma petição, é um documento, um requerimento, vamos dizer assim, dirigido ao juiz, que é o primeiro documento para se iniciar um processo na justiça, tá? É a petição inicial, que nós chamamos no nosso meio jurídico, ou para você que é um leigo, que não entende desta parte, seria um requerimento que eu faço ao juiz,
Tá? Então esse requerimento é dirigido ao juiz eleitoral e quem tem legitimidade para requerer fazer esse pedido, para propor esta ação, para formular o pedido de indeferimento do registro de candidatura. De acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 6490 e também do artigo 34, inciso 2, da Resolução TSE número 23.609 de 2019, são legitimados para propor esta ação, ou seja, podem propor esta ação ou podem formular este pedido. Nós temos o candidato, tá? O candidato pode impugnar, pedir a impugnação de um outro candidato, ou o partido político pode impugnar uma determinada candidatura, a coligação também pode formular um pedido, se houver a coligação, e nesse caso, como nós já falamos em muitos momentos aqui, somente no caso da eleição para prefeito, tá certo? E o Ministério Público. Então, somente podem requerer o candidato, o partido político, a coligação e o Ministério Público. Em qualquer situação, suponhamos que o requerente, aí, o que esteja pleiteando, aí, seja um partido político, seja um candidato ou coligação, o Ministério Público vai participar do processo também, não como parte requerente, mas como fiscal da lei. Ele vai se manifestar sobre o pedido, vai analisar todo o processo e exará o seu parecer antes que o juiz decida. Se esta ação for levada à justiça por um partido político, por um candidato ou pela coligação, ela tem que estar representada, ou o candidato tem que estar representado por um advogado, tá? Um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, que vai propor esta ação em nome do candidato, da coligação ou do partido político. Se o autor desta ação, se o postulante ao pedido for o Ministério Público, esta ação será proposta pelo promotor de justiça da sua comarca, que responda por esta questão eleitoreira, tá certo? Aí surge a pergunta, o cidadão comum não pode, então, requerer este pedido? Não, a princípio ele não pode ser o requerente, mas ele pode, caso ele tenha notícia de alguma irregularidade ou ilegalidade naquela candidatura, fazer um ofício ou um requerimento dirigido ao Ministério Público para que o Ministério Público tome providências nesse sentido, ou seja, proponha uma ação. O Ministério Público vai receber aquele requerimento, vai analisar se tem fundamento jurídico, se tem prova e ajuiza a ação ou não, ou arquiva esse requerimento, tá certo? Muito bem, então nós já vimos que tem que ser, a ação tem que ser dirigida ao juiz de direito, a minha petição, né, ao juiz de direito eleitoral, pode ser proposta somente pelo candidato, partido político, coligação ou Ministério Público, tá certo? De um lado da ação, porque toda ação nós temos dois lados, autor de um lado e o réu de outro. O autor é aquele que vai à justiça, o réu é aquele que é acionado. Nesse caso da justiça eleitoral, nós podemos chamar de requerente, quem está requerendo, e requerido, a outra parte, ou impugnante e impugnado. Não tem problema na nomenclatura que nós vamos usar, mas o certo é que tem que ter duas partes. Uma acionando, né, o que é o partido político, a coligação, o candidato ou o Ministério Público, e a outra parte que vai ser acionada, que só pode ser o candidato que esteja numa situação de irregularidade ou de ilegalidade. Somente ele pode ser acionado. Então nós temos dois lados da ação. O polo ativo, que pode ser ou o partido político, o candidato, a coligação ou o Ministério Público, e no polo passivo, como réu ou como impugnado, o candidato. Só pode ser o candidato, ou os candidatos, né, que eu posso acionar também, mas só pode ser o candidato no polo passivo, aquele que vai sofrer a ação. Então não posso acionar mais ninguém, não posso acionar o partido político, porque isso é coisa pessoal, é do candidato. Então tem que ser ele que vai ser acionado na justiça. Muito bem. Para me saber onde enquadrar essa situação de irregularidade ou de ilegalidade, para me estudar se o candidato realmente está nessa situação,
Nós vimos no vídeo anterior que nós temos 3 motivos para serem alegados. O primeiro desses motivos, é a falta de elegibilidade do candidato. Falta-lhe condição de elegibilidade. É o que nós falamos sobre o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá tem o rol daquelas condições, né? Inclusive, eu já falei em vídeo anterior sobre esse assunto. As 6 exigências constitucionais para que você possa ser candidato. Então, você que ainda não assistiu esse vídeo meu anterior, eu convido você para assisti-lo, para que você possa se inteirar de uma forma mais analítica sobre esse assunto. Então, o primeiro motivo é saber se a pessoa preenche as condições de elegibilidade. É a previsão constitucional, é uma exigência constitucional prevista no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Carta Magna, tá? O segundo motivo, saber se o candidato está incluso ou se o candidato está em situação de inelegibilidade, se ele está inelegível. Onde eu vou pesquisar isso? Eu vou consultar a Lei Complementar 64 de 1990 em seu artigo 1º. Lá eu tenho um rol de situações de inelegibilidades onde a pessoa não pode se candidatar se enquadrar numa daquelas situações. Também já vi isso aí em vídeo anterior nosso. Então chamo a atenção de vocês para que assistam meus recentes vídeos anteriores, onde eu trato desta matéria de uma forma mais analítica, tá? Onde eu comento mais sobre esse assunto. Não vou falar aqui, senão eu não consigo desenvolver o raciocínio e a matéria que eu estou me propondo a falar hoje, que é sobre a ação de impugnação de registro de candidatura, ou seja, sobre o roteiro, sobre o trâmite dessa ação, tá certo? E o terceiro motivo, então é o primeiro, falta de condição de elegibilidade, incidência de uma das causas de inegibilidade, que seria a segunda, e a terceira é naquela situação que o candidato tenha descumprido as condições de registrabilidade, que está previsto no artigo 11 do parágrafo 1º da Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições. Então, nós temos a Lei das Eleições, a 9.504, temos a Lei Complementar 64, que é a Lei das Inegibilidades, tá certo? Então, eu vou, através dessas consultas, eu vou enquadrar ali cada situação. O descumprimento dessa terceira condição, da condição de registrabilidade, é aquela situação onde a pessoa não apresentou toda a documentação exigida pela Justiça Eleitoral no momento do seu pedido de registro. Por exemplo, a ata da convenção, a certidão de quitação eleitoral, as certidões negativas aí, que não existem ações criminais envolvendo essa pessoa, a nível eleitoral, federal e estadual, por exemplo, tá? Então, não sei se consultar lá o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 9.504, tem essa relação. Se o candidato se enquadrar num desses casos, ele está inelegível. Muito bem, então, visto isso, vamos ver o seguinte, eu já sei a quem eu vou dirigir, quem pode propor ação, quem vai ser acionado, quem aciona eu chamo de impugnante, quem é acionado eu chamo de impugnado, né? Que as partes têm que estar representadas por advogados, a não ser que seja o Ministério Público que vai ser representado pelo promotor de justiça eleitoral. Muito bem, e qual é o prazo que eu tenho para me ajuizar essa ação? Porque nós sempre temos prazos na justiça. Então, como o prazo para registro vai se expirar no dia 26 de setembro, até dia 26 de setembro, todos os pedidos de registro têm que ser protocolados na Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral, pelo partido político ou pelo candidato, se ele for esquecido ali por uma causa qualquer, ele pode requerer, né? Mas até dia 26 de setembro tem que ser protocolado todos os pedidos de registro pelos partidos políticos. Chegando lá, num prazo aí de 2 dias, o cartório eleitoral, o que vai fazer? Vai publicar a relação de todos os candidatos que requereram o registro, colocando o nome, o cargo para que ele pretende pleitear e tudo mais. Para quê? Para que todo cidadão ou os outros candidatos tomem conhecimento de quais são essas pessoas que estão pleiteando esses cargos ou esses pedidos de registro, tá certo?
Muito bem. Feito isso, é feito um edital, é publicado ou no Diário do Judiciário, ou no site aí do cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral, ou até mesmo no lugar de costume no próprio cartório, lá onde eles vão afixar lá aquele edital com o nome de todos os candidatos. Então você que quer impugnar qualquer candidatura, primeira coisa, tem que ficar de olho nesse prazo. Então acompanhar no cartório, se já publicou, ligar no cartório, tirar informação, porque uma vez publicado, você tem 5 dias corridos para você fazer a impugnação da candidatura que você está entendendo que está irregular ou ilegal, seja para prefeito, vice-prefeito, seja para vereador. Então, esse prazo é fatal. Se você perder o prazo, pode até acontecer de haver uma situação de ilegalidade, mas você não pode mais propor esta ação para tentar barrar este candidato. Esta publicação ela é feita exatamente para que você possa, o cidadão possa tentar barrar aquelas candidaturas daqueles candidatos considerados ficha suja, né? Aqueles candidatos que não preenchem os requisitos legais para ocupar esses determinados cargos, tá certo? Então, nesta petição que eu vou dirigir ao juiz, nesse requerimento, eu vou ter que expor os fatos, esclarecendo qual é o ponto de irregularidade, qual que é o ponto de ilegalidade, vou juntar as provas que eu tenho para demonstrar para o juiz que está ilegal, documentos, posso arrolar testemunhas, até um máximo de 6, se depender de testemunha para provar o que eu vou alegar. Então a prova que eu posso fazer é documental ou arrolar testemunhas. E se a prova, às vezes que eu preciso, for documental, estiver em poder de terceiro ou em alguma repartição pública e que eu não tenha acesso e possa conseguir dentro do prazo de 5 dias, eu vou pedir ao juiz para requisitar esse documento onde ele estiver, para que ele venha no processo, venha nos autos, para que possa dar suporte às minhas alegações. Então veja o seguinte, eu tenho 5 dias, você que é presidente de partido político, candidato, representante da coligação ou o Ministério Público, tem 5 dias para propor esta ação a contar da data em que for publicada a relação de todos os candidatos. Muito bem, você propôs esta ação no prazo de 5 dias, tudo bem. Aí o juiz vai abrir vista, vai mandar notificar o impugnado, o candidato que está supostamente numa situação de irregularidade ou ilegalidade, para que ele faça sua defesa num prazo de 7 dias também corridos, através de advogado, não pode ser ele próprio, tem que ser através de advogado, onde ele vai rebater aquelas acusações, se for o caso, juntar provas, se ele tiver, documental, podendo também arrolar testemunhas, se for o caso, tá certo? Para demonstrar que a situação sua está correta, não tem problema algum, né? Muito bem, diante disso, feita essa defesa pelo candidato impugnado, o processo vai para o juiz novamente e o juiz designará nos 4 dias seguintes, após o término desse prazo de 7 dias, uma audiência única para ouvir todas as testemunhas, tanto do impugnante como do impugnado, numa sessão só, num dia só. A audiência presidida pelo juiz, colhe-se o depoimento das testemunhas, ouve-se o impugnante, se o juiz entender conveniente, ou se houver pedido das partes, e somente vamos chegar a esse ponto de ouvir testemunhas se houver necessidade, porque se a matéria que está sendo discutida for de cunho estritamente de direito, ou depende só de documentos, essa audiência o juiz não vai fazer, ele vai indeferir, tá? Porque ele já tem elementos suficientes para analisar e julgar o caso. Então é essa a questão. Feitas essas audiências, se for o caso, o juiz vai abrir vista do processo, depois de colhido todos os depoimentos, encerradas as provas, para que as partes se manifestem num prazo comum de 5 dias, em suas, que nós chamamos de alegações finais ou defesa final. Então o impugnante vai apresentar a sua defesa final ou a sua alegação final, o impugnado a mesma coisa e o Ministério Público também. Então é 5 dias comum corridos.
para que essas partes se manifestem. Não é 5 dias para cada um, não. É 5 dias para todas as partes envolvidas neste processo, inclusive o próprio Ministério Público. Muito bem. Encerrado esse prazo de 5 dias para a defesa final ou as alegações finais das partes, os autos, no dia imediato, a lei usa esse termo, no dia imediato, no 6º dia, então, serão encaminhados ao juiz. Tá? Serão encaminhados ao juiz, que nós, no meio jurídico, dizemos da seguinte forma: os autos vão conclusos ao juiz para quê? Para que ele possa proferir uma decisão deferindo ou indeferindo o pedido de registro, acatando os argumentos do impugnante ou acatando os argumentos do impugnado. Ele tem que decidir, ou vai ser deferido ou indeferido o registro. Muito bem. O que acontece? Chegou os autos para o juiz, ele tem 3 dias corridos para que ele profira a sua sentença. Julgando procedente a impugnação, indeferindo o registro do candidato, expondo lá as razões que ele entender convenientes, ou deferindo o registro, julgando improcedente, improcedente a impugnação, acatando o registro. Então, se ele indeferir o registro, ele vai acatar a impugnação. Se ele deferir o registro, ele vai julgar improcedente a impugnação. Então, ele tem 3 dias para dar a sentença e tem 3 dias seguintes para ele encaminhar o processo com a sentença já ao cartório eleitoral, para que essa sentença seja publicada, tá, no Diário do Judiciário, seja notificado pessoalmente às partes, dependendo da determinação do juiz, seja publicado no próprio site do cartório eleitoral, para que os advogados e as partes envolvidas, o Ministério Público, tomem ciência dessa decisão, que pode ser, repito, pelo indeferimento do registro de candidatura ou pelo deferimento do registro. Pelo indeferimento da candidatura, a ação será julgada procedente. Pelo deferimento da candidatura, a ação será julgada improcedente. Então, o juiz tem esse prazo de 3 dias para fazer esta análise e para julgar este caso, tá certo? Muito bem. Desde do ajuizamento da ação até que seja proferida esta sentença, a lei determina que esse prazo tem que ser concluído pelo menos 20 dias antes das eleições. Ou seja, 20 dias antes das eleições, o juiz já tem que estar com a sentença pronta, publicada para que as partes tomem conhecimento. Se a eleição vai ser no dia 15 de novembro de 2020, 20 dias antes, vai dar no dia 26 de outubro. Quer dizer o seguinte: o juiz tem que decidir até o dia 26 de outubro e publicar essa sentença, tá certo? Para que as partes tomem conhecimento. Esta previsão está no artigo 16, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 1997. Muito bem. Aí a pergunta que eu deixo ao concluir este vídeo é a seguinte: suponhamos que você que é candidato teve o seu pedido de registro de candidatura indeferido pelo juiz que acatou a impugnação que lhe foi apresentada para apreciação e julgamento. O que você deve fazer? Se você quiser não se conformar com a decisão do juiz, você pode recorrer da decisão. Aí a sua candidatura vai ser uma candidatura sub júdice. Você vai disputar a eleição sub júdice, tá certo? Ou seja, aguardando o julgamento definitivo do seu caso. Então é a candidatura que nós chamamos sub júdice. E é sobre este assunto que eu vou falar para você no próximo vídeo que eu vou gravar, que é sobre a candidatura sub júdice e as consequências de quem se encontra numa situação desta, tá certo? Então eu encerro aqui este vídeo, quero agradecer você que me acompanha pelo meu canal DIP Direito Público, pelo YouTube, quero convidar você que está me assistindo pela primeira vez, que vai aí na telinha, se inscreva no nosso canal, vai no sininho, deixa o seu like, deixa a sua opinião, para que nós possamos tomar conhecimento daquilo que vocês estão achando e pensando sobre o nosso canal e para que nós possamos aperfeiçoar
cada vez mais o nosso trabalho, levando sempre esta mensagem para vocês sobre direito público. Querendo com isto, a cada dia, ampliar e melhorar sempre a nossa democracia brasileira. Muito obrigado a todos vocês.